obrigado mais uma vez. Obrigado pelo acolhimento caloroso, amoroso na minha recepção aqui. Muito obrigado mais uma vez por esses corações aquecidos, imantados no Evangelho de Jesus, para estarmos juntos aqui numa pequena reflexão. E antes de tudo, vamos elevar uma pequena rogativa ao nosso Mestre Jesus, que nos ilumine, nos acalme e facilite nossa compreensão, nossos sentimentos, para que possamos perceber um pouco mais do pão da vida, imortal, imperecível, que nos alimenta, nos energiza de verdade, em espírito e em verdade. Obrigado, Mestre. Então, estamos aqui para conversar um pouco sobre... Volta. Volta. É aqui. Agora sim. Perdão como um ato, não apenas um ato de amor, mas um ato de alto amor. E antes de entrar no assunto, eu queria lembrar sobre um perdão nosso, que está pendente por alguns séculos. Há um irmão muito querido, que é importante lembrar dele, um irmão chamado Judas Iscariotes, para que possamos amá-lo, porque o próprio Mestre Jesus perdoou incondicionalmente. Ele já sabia o que ia acontecer, já perdoou antes de acontecer. E não só ele, e muitos outros ali. Antes de partir, ele falou: Senhor, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então, ele que perdoou incondicionalmente e imediatamente, depois dele, quem somos nós para ficarmos malhando o Judas por séculos? Não é? Então, eu gostaria só de lembrar desse irmão, para a gente fazer uma oração por ele mais tarde, um outro dia, tá certo? Mesmo que ele já tenha resgatado tudo, mas para que nós nos aliviemos desse ressentimento, dessa mágoa, desse incômodo que já vem séculos conosco, tá certo? Muito bem. Então, nós normalmente colocamos um númerozinho aqui, ó. Como é o nome desse número? Alguém lembra? Acordômetro. Mas não estou dizendo que a gente vai dormir, porque espírita é chique. Espírita não dorme, espírita desdobra, não é? Mas hoje é dia de reunião pública, não é reunião mediúnica, certo? Vamos à nossa reunião do início ao fim, juntos aqui. E aí temos 21 slides, mas como é normal, a maioria é firula, é só slide de transição para chamar o próximo, tá certo? Vamos seguindo. E, como é normal, vamos seguir um roteirinho. Só que o capítulo de hoje, a conversa de hoje é o segundo capítulo de uma novela que começou aqui no Atmos, no dia 29 de agosto do ano passado. Falamos sobre a indulgência e avisamos que iríamos falar sobre o perdão. Lá no dia 29 de agosto, pedimos ajuda a um amiguinho desencarnado para nos guiar no roteiro. Alguém lembra? Gasparzinho, vamos ver se ele vem, porque os demais benfeitores da espiritualidade já estão aqui, mas esse eu convidei. Vamos ver se ele aparece. É para baixo. Agora veio, sim. Vai nos guiar na nossa trilha de hoje, que temos algumas etapas. Introdução, cenas do capítulo anterior. Toda novela começa assim, né? Como é que foram as cenas do capítulo anterior? Vamos falar uma revisão da indulgência, rápida. E aqui o filé mignon, 4 reflexões sobre o perdão. E depois uma conclusão. E tem o número 5, que é uma surpresa, tá certo? O telejornal é assim também, deixa a melhor notícia para o final, para a gente ficar ali atento até o final. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue passar o próximo. Isso, introdução. Como introdução, a gente lembra que estamos falando sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. E nesse capítulo, vamos relembrar uma cena que eu acho que todo mundo já conhece, porque toda palestra de perdão fala dessa cena, desse número ali, né? Alguém lembra daquela cena, daquela pergunta que Pedro faz a Jesus? Até quantas vezes terei que perdoar quem me ofende, né? Será que até 7 vezes? E alguém lembra qual foi a resposta de Jesus?
70 vezes 7. Teremos que perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. É difícil ver uma palestra de perdão que não lembra disso. Mas nós vamos tentar agora pegar uma carona nesta cena. E eu imagino que vocês possam me perguntar: Cirilo, até quantas palestras sobre perdão teremos que assistir? Será que é até 7 palestras? Aí eu pego uma carona na sabedoria cósmica do Mestre Jesus e digo: olha, em verdade vos digo, não teremos que assistir apenas 7 palestras, mas 70 vezes 7 palestras sobre perdão, porque ainda estamos engatinhando na arte de perdoar, não é? E eu começo pedindo perdão, porque eu também estou tentando construir esse entendimento dentro de mim. Eu não vim falar sobre coisas que eu sei fazer, eu vim falar sobre coisas que eu acredito. Eu estou tentando aprender, né? Então, eu também sou um dos que mais preciso ouvir o que vamos conversar aqui hoje, tá certo? Pronto, vamos ver agora, ó, rapidinho, já é o próximo ponto, o próximo é aqui. Então, vamos para uma revisão rápida do capítulo do dia 29 de agosto do ano passado, que falamos sobre a indulgência. E havia esse mesmo slide no dia 29 de agosto. E falamos daquele lema emblemático da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Entendendo a salvação como paz interior, plenitude, harmonia, tudo de bom que a gente quer. E lembramos da questão 886, mostramos esse mesmo slide, professor Kardec dando aula sobre a questão 886 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler aqui para não errar nenhuma vírgula, só para a gente relembrar. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Se a caridade é importante para a nossa salvação, então o que Jesus falou sobre a caridade? Aí ele lembrou do famoso BIP. O que significa o BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Justamente, a resposta sábia da espiritualidade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. No capítulo anterior falamos sobre a indulgência, e agora vamos abordar o perdão. Isso quer dizer também que existe um outro capítulo sobre a benevolência, né? Não estou dando uma indireta, mas tem uma continuação, tá? Vamos lá. E também, lá no dia 29 de agosto, vimos rapidamente as 5 reflexões da indulgência. Primeiro, as palavras mágicas da indulgência: o eu também. Eu também sou grosseiro às vezes, eu também sou impaciente, eu também esqueço dos outros e penso só em mim. Às vezes acontece, eu também erro e eu também preciso da indulgência do outro, não é? O perfeccionismo exagerado, né? O excesso de expectativa e de exigência em tudo, e isso vai limitando a nossa felicidade. A indulgência é a verdade, que a verdade ela é preciosa como um diamante, mas se eu jogar no rosto do outro de qualquer jeito, vai ferir como uma pedra bruta, como qualquer pedra bruta, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Se eu quiser ver só o lado negativo de uma pessoa, de uma situação, o pior é que eu consigo. E aí eu começo a ver só o lado negativo da vida, e começo a viver como uma figueira seca e retorcida de amarguras e lamentações. E não julgar para não ser julgado. Aí tem aquele famoso provérbio chinês, vamos ver se o pessoal lembra: Xing Ling Ling, Ling Ling, Ling Ling, que traduzindo significa ado, cada um no seu quadrado, não é? A gente fala assim, a pessoa pensa: agora ele vai revelar o mistério da fé, agora vai dizer qual é o terceiro segredo de Fátima. Não, é aquilo que a gente já conhece, gente. Ado, cada um no seu quadrado. E depois das 5 reflexões da indulgência, na conclusão nós vimos que a indulgência da indulgência é o perdão. O perdão é quando a gente precisa de uma indulgência muito maior, porque a ofensa é diretamente contra mim ou contra alguém que eu amo, não é? Para quê? Para alcançar uma intangível serenidade. Foi essa a conclusão que nós chegamos no dia 29 de agosto. Então, depois dessa revisão, para aquecer os motores, nós vamos ao prato principal de hoje, que são 4 reflexões sobre o perdão. Vamos com calma, devagar e sempre. E na primeira reflexão já é o tema da palestra: perdão como um ato de alto amor, não apenas como um ato de amor. Fiquemos agora com o capítulo de hoje. Dentro dessa ideia, a gente já vem amadurecendo
aquela sensação de que o auto-amor, a autoestima, né, como eu gosto de mim mesmo, é fundamental para a minha felicidade. Né? Eu preciso gostar de quem eu sou e do que eu faço. Se isso não acontecer, não adianta mais nada. Né? E agora a gente vai ver como o perdão é importante para o meu auto-amor, para a minha autoestima. Então vai ser importante também para a minha felicidade. Vamos lá. O nosso perdão, quando alguém me ofende, o meu perdão para o outro é só 1% do alívio do outro. Às vezes a gente tem a impressão, não vou aliviar ele não. Não, o máximo que eu consigo aliviar o outro que me ofendeu é 1%. Porque os outros 99% é o meu alívio. Por quê? Porque eu posso até perdoá-lo, mas se ele não se perdoar, não adianta quase nada o meu perdão. Se ele não se perdoar pelo que ele fez. Então a gente pode pensar, mais um slide aqui, mas tem gente que é sem noção, que não tem consciência, que não está nem aí para ninguém, que nem percebeu muitas vezes o mal que me fez. Mesmo que ele não tenha consciência, um dia ele vai despertar. Um dia. Não existe nenhuma criatura na obra da criação que seja relegada ao pecado eterno. Não existe criatura abandonada que nunca vai evoluir. Graças a Deus, né? Não é por menos, o Criador de infinita bondade e misericórdia não abandona ninguém. Então, mas aquela pessoa que me feriu, nem percebeu e não está nem aí para ninguém, um dia vai despertar. Mas quando vai despertar? Não sei. Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a 30 anos, ou pode nem ser nessa encarnação. Pode ser na próxima, ou daqui a 3, 4 vidas. Aí é que está a grande jogada de quem se esforça para perdoar. Porque se eu ficar esperando o outro despertar para eu me aliviar, eu estou colocando a minha paz na mão do outro, que eu mesmo cheguei à conclusão que não tem consciência, que não está nem aí para ninguém. Olha o que a gente faz com a gente. Então, se eu ficar esperando ele despertar para aliviar-me do ressentimento e da mágoa, eu estarei intoxicando-me, envenenando-me, agredindo-me e aprisionando-me em pensamentos circulares, dolorosos e nocivos. O que são pensamentos circulares? Vamos tentar lembrar daquela metáfora, quando a gente fala assim, fulano está andando em círculos. O que é andar em círculos? Eu saio caminhando, dou a volta, vou ali, acolá e volto para o mesmo lugar, não é isso? Então, pensamento circular é assim, eu estou em casa, a pessoa me feriu, falou de maneira grosseira comigo, eu fiquei chateado. Aí eu vou lá, vou lavar uma louça, eu penso de novo naquilo. Aí eu vou arrumar uma cama, eu penso de novo naquilo. Eu vou varrer o quintal, eu estou pensando naquilo de novo. Eu estou pensando como vou responder, como vou revidar. Ou seja, pensamento fica voltando para o mesmo lugar, é circular e é doloroso e é nocivo. Olha o que a gente faz com a gente. Então, é isso que nós vamos ver agora, com muito cuidado, para evitar esse círculo vicioso. Então, o cuidado entre o merecimento e a necessidade, que muitas vezes a gente pensa, fulano não merece perdão. Mas quem vai medir esse merecimento? Sou eu, criatura imperfeita? Eu vou medir isso? Ou é quem tudo sabe, tudo vê? O merecimento do outro não me diz respeito. Assim como eu também tenho meus equívocos, e o meu merecimento só me diz respeito a mim mesmo e ao Criador. Justamente isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, da minha necessidade. A minha necessidade de serenidade, de equilíbrio e de paz. Isso é fato. Isso é a única certeza que eu tenho. E é a respeito de mim mesmo. Do que eu preciso para mim. O merecimento do outro é do outro. Não me diz respeito. Tá certo? Para quê? Isso é auto-amor. Isso é autocuidado. Isso é um carinho que eu tenho comigo. Quando estou perdoando, eu estou atendendo às minhas necessidades mais básicas, mais fundamentais. É isso que eu faço por mim. É um carinho comigo. Então, o perdão é também um ato de auto-amor, antes de tudo. Tá certo? Vamos seguir em frente. Então, segunda reflexão.
isso não é justo. Quantas vezes a gente fala isso, né? Isso não é justo. Mas vamos com calma. Aquela ideia de justiça. Justiça também não é vingança. Não é o meu revide. Isso também não é justiça. Aí eu lembro uma frase que Haroldo Dutra Dias fala com frequência em várias palestras, né? Nesse mundo tem muita injustiça. Tem. Mas não tem nenhum injustiçado. Alguém já ouviu essa frase? Já ouviram, né? Então, só chega para a gente a encomenda que está reservada. E normalmente nós mesmos reservamos. Estamos falando de coisa grave, né? Não é eu tropecei numa pedra aqui, isso aí foi coisa que eu fiz, alguém tropeçar na vida passada, senão a gente começa a entrar na neura, né? Então, aí a gente lembra das leis morais, que estão no Livro dos Espíritos, terceira parte. Tem várias, são 10. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, conservação e assim vai. Só que tem uma diferente, por acaso está sublinhado. Só para dar a dica. É a última, é a 10ª lei. Por que ela é diferente? De repente a gente arrisca. Tem várias coisas, mas uma coisa que chama atenção, que ela é diferente das outras. É uma ideia. Justamente. Primeiro que ela engloba todas, mas na mesma lei tem 3 ideias. As outras são a lei de alguma coisa. Lei de trabalho, lei de progresso, lei de tal. A lei de justiça, amor e caridade, além de englobar todas as outras, ela traz 3 ideias numa só, já indicando que tem que ser inseparáveis. Não tem como separar uma coisa da outra. Se eu quiser ser só justo, eu vou acabar voltando para o olho por olho, dente por dente. Se eu quiser ser só amor, eu vou ter meus preferidos. E aqueles que eu não dou muita atenção. Aí eu vou pecar na justiça. Então não dá para separar. Se o Criador fez assim, não é à toa. É porque isso precisa ser assim. Não é? Então, e essas leis morais são a maneira como o Criador organizou a vida e o universo, que nós chamamos de lei. Mas como ele organizou tudo, está aqui. E como ele organizou a justiça, o amor e a caridade, foi junto, numa lei só. Então, vamos lembrar, agora vamos ilustrar com um caso. Quem viu aí, por favor, levanta o braço, quem viu o filme do Divaldo, Mensageiro da Paz. Ok, muito obrigado. Quem é, então, no filme, esse personagem aqui, ó, quem é? É o obsessor do Divaldo, que fica infernizando o Divaldo desde criancinha, não é? Só que chega um momento lá, quando o Divaldo... Volta um pouquinho, peraí. Como é que volta? Volta, isso. Divaldo está adulto já. Mansão do Caminho já, crescendo. Lembra? Ele está assim, bem com esse aspecto de homem adulto, né? E aí, Mansão do Caminho já cheio de criança. Alguém coloca mais um bebê na porta da Mansão do Caminho. Lembram dessa cena? Aí, chega alguém... Atende a porta, está lá o bebê abandonado, pega o bebê. Aí o Nilson já chega e fala, olha, já estão sobrecarregados, não temos condições de acolher mais ninguém. Aí vem a professora Joana de Ângeles, essa é especial. Divaldo, fica de olho. Aí ele pega, ele pensa, ele fala, não, vamos acolher mais essa criança. Aí quando ele decide acolher, quem vem? O obsessor. Já chega e fala, olha, essa é minha mãe, foi minha mãe na última encarnação. Então, eu quero que ela fique em paz. Então, eu vou te deixar em paz. Aí, Divaldo vira para ele e fala o quê? Meu irmão, eu vou cuidar da sua mãe como minha filha, com todo amor e carinho. E ele complementa, eu sei que eu te devo. Não é à toa que você me persegue. Eu sei que eu tenho dívidas com você. Eu quero pagar minhas dívidas com amor. Não pela dor, com amor. Vou criar sua mãe com todo amor e carinho. E assim o obsessor deixou o Divaldo em paz. E assim o Criador age conosco. Ele nos oferece sempre para a gente pagar a dívida com amor primeiro. Primeiro é com amor. Mas se a gente ainda fica insistindo em seguir o caminho da dor, ele também oferece amor, que também oferece a dor, que também é amor. Quando a gente não quis de jeito nenhum pelo caminho mais suave. Tá certo? Vamos lá, agora sim. Próximo. Agora funcionou. Gente, eu juro que eu quis fazer umas mosquinhas voando aqui, ó. Eu não consegui fazer mosquinha, eu fiz uns pontinhos assim, mas
Faz uma força aí pela nossa amizade, né? Mosquinha voando, tá certo? Essa é uma reflexão de Rossandro Klinge. Alguém já ouviu falar que ele fala da caixa de vômito? O pessoal conhece. Eu trouxe aqui, ó, ao vivo e a cores. Mas temos calma, é só uma representação, tá certo? Não provei. Mas está uma delícia. Vamos lá, caixa de vômito. O que ele quis mostrar, Rossandro Klinge, quando a gente, por exemplo, vou contar uma historinha aqui, né, para fazer a metáfora. Digamos que eu fui trabalhar lá um dia, peguei meu ônibus vermelhinho, né? Aí ocupei um lugar sentado no ônibus, aí chegou um rapaz, ficou em pé do meu lado, passou mal, vomitou na perna da calça aqui. Aí eu fiquei chateado, falei, tá maluco, meu irmão? Tô indo pro trabalho, olha, você me sujou todo, tá todo fedendo aqui, vômito e tal, não sei o quê. O cara pediu desculpa e tudo, mas não podia fazer mais nada, já estava tudo sujo. Aí eu desembarquei, saí do ônibus, fui lá no meu trabalho. Antes de entrar, eu peguei uma caixa que eu tinha na minha mochila, que eu usei para colocar uns biscoitos, já tinha comido, a caixa estava vazia. Aí eu abri a caixa e raspei aqui a perna da calça, fiz o que pude com o que eu tinha. Aí guardei o vômito, fechei a caixa, botei na mochila, fui para o trabalho. Está lá minha caixinha de vômito. Cheguei no trabalho, em vez de ir ao banheiro limpar e me desfazer do vômito, o que eu fiz? Fui falar com uma rapaziada. Meus amigos, olha aqui, um louco vomitou em cima de mim. Olha só como o vômito está horrível. Olha só, sente só. Aí fui passando para todo mundo, né? Guardei minha caixinha. Voltei para casa. Cheguei em casa, Luciana, você não sabe o que me aconteceu. Um louco vomitou em cima de mim. Olha aqui o vômito, ó. Coisa horrível. E aí, guardei minha caixinha. No dia seguinte, de novo, Luciana, aquele cara ontem, maluco, olha só o vômito como está horrível, olha só. Aí eu vou levando minha caixinha, dia após dia, meses, chega no Natal, fim de ano. Luciana, você lembra o que aconteceu naquele dia? Aquele cara maluco vomitou em cima de mim no ônibus, olha aqui o vômito aí, já está um ecossistema aqui, de um monstro aqui dentro, ó. Olha que coisa horrível. E eu guardando a caixinha lá. Não é ridícula essa história, gente? Pois é, olha o que a gente faz com a gente. Olha o que a gente faz com a gente. A gente recebe uma ofensa, alguém nos fere, a gente guarda numa caixinha dentro da gente e fica o tempo todo sentindo e ressentindo. Por isso chama ressentimento. A gente fica ressentindo aquilo que nos fere, que nos incomoda, que dói. Olha o que a gente faz com a gente. Então, Rossandro Klinge também nos lembra da teoria do 10-90. O que o outro me faz, não posso dar mais importância que 10%. Aquilo não pode ser mais que 10% do meu estado de humor. Os outros 90% é como eu vou reagir. Isso está no meu comando. O que o outro vai fazer comigo, não tenho controle. O que eu faço comigo, isso é o que me cabe. É isso que eu posso fazer por mim, certo? E então, mais uma metáfora para a gente ir, mais uma comparação. Vamos pedir ajuda aqui. Meu irmão Edson, que dia passa o caminhão de lixo na rua onde você mora? Segunda, quarta e sexta. Quando vem um caminhão de lixo, a gente já sabe o dia, o que a gente faz? Junta o lixo e coloca lá fora o caminhão de lixo levar, não é? Se colocar muito antes, de repente o cachorro rasga, o gato rasga, o gambá também tem tudo isso aí. Mas naquele dia a gente sabe que não pode perder a oportunidade, o caminhão de lixo vai passar, vamos colocar o lixo para fora. Se a gente faz isso na nossa casa de tijolo e de pedra, por que a gente não faz com a nossa casa mental assim? A gente sabe que de tempos em tempos nós temos oportunidades, principalmente quando vivemos aqui na casa espírita, de fazer essa higiene, ou no nosso culto no lar, ou num outro momento qualquer, de fazer essa higiene, colocar para fora aquilo que higienizar a nossa intimidade. Então vamos fazer com a nossa casa mental, que é realmente onde moramos, não é na casa de pedra, que daqui a pouco eu vou desencarnar, vai ficar para outro, não é? Tá certo? Então, com isso, a gente vai fazer aqui um gancho para a quarta reflexão,
Estão falando de, ao invés de ressentir, ressignificar, dar um novo significado. Por quê? Esquecer as ofensas nem sempre é perder a memória, porque a gente pode até esquecer, assim, a dor, mas não o fato. Mas a gente pode tentar ressignificar, dar um novo significado para aquilo. Vamos ver isso mais adiante, que é a quarta reflexão. Ressignificar ao invés de ressentir. E esse ressignificar, como é difícil, não é fácil, a gente dividiu em etapas, que não precisam ser seguidas exatamente assim, não precisam seguir todas essas etapas. Cada um do seu jeito pode pegar isso aqui e adaptar ao seu jeito de ser, de pensar e de sentir, ou acrescentar algumas. Dividimos em 3 etapas: não reagir, não revidar, orar pelo ofensor e deixa acontecer naturalmente. Vamos ver o que acontece então nessa primeira etapa, que é uma das mais importantes. Vamos lá. Vamos agora voltar para o nosso Mestre Jesus. Conforme ele diz: aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém sublinhar, quer dizer que ele vai dizer, agora eu vou colocar uma ideia nova. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Não é fácil isso. Então, o exemplo que ele deu para Joana de Ângeles é mais ou menos silenciar a nossa reação, a nossa resposta, o nosso revide. E ele disse isso para Joana de Ângeles quando estava encarnada na época dele. Chamava Joana de Cusa. Ele falou: esforça-te no teu silêncio. Agora um pouquinho de terapia conjugal para todos nós. Joana de Cusa foi lá procurar o Mestre Jesus. Está no capítulo 15 do livro Boa Nova. Aí falou: mestre, eu estou embevecida com seus ensinamentos. As vossas palavras são luzes para as nossas vidas. Eu acredito na vossa doutrina, mas o meu marido, ele é totalmente contra. Ele não gosta do cristianismo. Aí que Jesus falou para ela? Falou: não, você tem que mudar o seu marido, você tem que levantar a nossa bandeira, você tem que separar do marido. Não. Ele falou: esforça-te no teu silêncio. Olha só o que ele falou para ela, que serve para todos nós e para mim também. Ou seja, isso é um treinamento de paciência e compreensão. Porque às vezes a pessoa que nos incomoda, nos irrita, e normalmente está dentro da nossa casa, é um personal trainer. O que é um personal trainer? É alguém que você paga para ele dizer assim: agora 10 flexões, 10 abdominais, corridinha, não sei o que e tal. Você paga alguém que tem conhecimento para saber a dosagem certa e você, desenvolver, melhorar seu preparo físico. Mas Deus, que tudo sabe, tudo vê, escolhe um personal trainer sob medida para ficar nos acompanhando por décadas. E justamente fazendo esse treinamento de paciência e compreensão, que são virtudes fundamentais para todos nós. Olha aí. Então, se não conseguir evitar o revide, acontece. Numa discussão ou outra, a pessoa falou, a gente já rebate e tal, daqui a pouco vai cada um no seu canto. Já aconteceu. Aí a gente tenta fazer uma sugestão, um ensaio mental. O que é um ensaio mental? Eu vou tentar imaginar aquela cena, em que momento eu teria mais paz se eu ficasse em silêncio. Porque às vezes a pessoa quer ser a última a falar, tudo bem. Às vezes sou eu que quero ser a última a falar. Então, eu refaço aquela cena, eu sei que é só a minha imaginação. Mas treinando, fazendo ensaio mental com frequência, daqui a pouco eu consigo fazer valendo. Na hora que começa o negócio a ficar meio um atrito ali, eu já, não, tá bom, tá tudo bem, vamos lá. Aí eu consigo ter paz dentro de mim, um pouco mais de paz. E deixa às vezes a outra pessoa ser a última a falar, porque quer ser a última a falar, quer falar bastante, tudo bem. Eu tenho a minha paz. É o que eu posso fazer por mim. Tá certo? Muito bem. Seguindo então, segunda etapa, orar pelo ofensor. Nós já sabemos disso. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Olha aqui, desculpa, volta um pouquinho. É outra. Isso.
Olha só, orar pelo ofensor para evitar ou dissipar um vínculo kármico. Gente, isso é muito sério. Vínculo kármico. Se você tem uma dificuldade com uma pessoa, faz o que Jesus ensinou. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Estás a caminho nessa vida. Porque senão você volta com ele ou com ela na próxima. De novo. Porque tem que se reconciliar, gente. Então reconcilia e faz o que tem que fazer. Na próxima vida terá uma outra lição. Certo? Muito bem. Isso ajuda a diluir mágoas e ressentimentos em nós. Ajuda a velar, zelar, cuidar das nascentes do nosso coração, do nosso sentimento. Que é de onde nasce, brota, jorra o nosso sentimento. Se tiver aquela nascente contaminada, aí a gente já contamina o dia todo. Mau humor, estado de espírito, né, antipatia e tudo. Para a gente cuidar disso aí com carinho. Então, deixa acontecer naturalmente. Gente, você é tão sábio que virou samba. Não é? É tão sábio que virou samba. Não vamos cantar o samba aqui não. Vamos com calma. Mas, o que a gente quer dizer? Não acelerar nem bloquear uma reaproximação. Não acelera nem bloqueia. Deixa acontecer naturalmente. Certo? Não precisa forçar uma simpatia artificial, a máscara do sorriso. Calma, a gente pode sorrir, mas quando sentir vontade, de verdade sorrir. E é importante que sejamos honestos com os nossos sentimentos. Nem sempre a gente consegue perdoar de imediato. Acontece. Eu preciso de um tempo para elaborar isso aí. A gente pode falar isso. Certo? É um processo inserido na rotina normal da vida. Se chegar e falar assim, ó, vamos preparar um evento para essa reaproximação, acabou a espontaneidade. Ou chegar assim, ó, eu preciso ter uma conversa séria contigo. Acabou a espontaneidade. Já a pessoa já fica meio na defensiva e tudo, aí começa a dificultar o processo. Uma ótima sugestão seria uma atividade em conjunto. Pode ser na casa espírita. Não estou dando indireta. Certo? Mas pode ser, vamos lá ajudar a casa espírita lá, numa atividade qualquer. Ou uma tarefa doméstica. Vamos, me ajuda aqui a fazer isso aqui. Isso já ajuda uma reaproximação, que muitas vezes o outro quer pedir perdão, mas não com palavras, com ações. Tá bom, tá valendo. Se a gente acha que o melhor seria pedir perdão com palavras, quando eu errar, eu dou esse exemplo. Eu peço perdão com palavras. Pronto. Tá certo? Assim que eu observar a mudança de postura do ofensor, ele não quer mais me agredir, ele quer paz, ofereça ajuda ou auxílio em silêncio. Pronto. Tá certo? Vamos lá. Então, com isso, vimos as 3 etapas do ressignificar. Não reagir, não revidar, orar pelo ofensor e deixa acontecer naturalmente. Só nos resta, 17 já, a conclusão, que nada mais é do que um resumão. E voltemos a nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo. Quando disse para Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que te torna uma criatura invulnerável, invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. O que está em vermelho nos interessa muito, muito. Esse esquecimento de si mesmo não é anular a mim mesmo, nem ser subserviente, não. É esquecer um pouco o meu orgulho, o meu ressentimento com aquela pessoa, né? Em nome da minha paz. Isso me torna invulnerável, inatingível. Quando nos colocamos, e assim nos colocamos, fora do alcance da ofensa, do conflito, da provocação e das perturbações. Às vezes a pessoa está um pouco perturbada e só quer nos provocar. E eu também, às vezes, estou assim também. Então, eu me coloco fora desse alcance. Quando eu não quero, quando eu procuro esse esquecimento do meu orgulho, do meu ressentimento. Mas vamos a um outro exemplo para ilustrar. Estevão. Vou pegar aqui, ler uma coisa que ele falou para não errar nenhuma vírgula. Está aqui. Estevão, no livro Paulo Estevão. Então vamos só relembrar. Estevão, um cristão,
que não conheceu Jesus fisicamente. Quando ele chegou em Jerusalém, o nome inicial dele era Gesiel, está tudo contado no livro Paulo Estevam. Chegou em Jerusalém, ele sempre foi do bem, conheceu Pedro e a Casa do Caminho, que já estava bombando ali de caridade, fazendo muitos trabalhos. E aí ele quis ajudar, quis servir, né? E quando conversou com Pedro, ele, como Estevão era judeu, ele estava esperando o Messias. Como todo judeu, já vinha a tradição de milênios falando sobre o Messias. Aí Pedro falou: poxa, meu irmão, o Messias já veio. Infelizmente o povo crucificou o Messias, ele já foi, até desencarnou. Aí ele ficou triste: poxa, eu queria conhecer, eu queria conversar com ele. Aí Pedro falou: não, mas tem as escrituras aqui. Aí, ó, nós escrevemos, Mateus escreveu, Lucas também, você pode ler o que o Messias ensinou. Ah, foi ler. Aí passou um tempo, estudou e virou um grande pregador do cristianismo e começou a se destacar em Jerusalém. Aí veio Saulo de Tarso, um grande perseguidor de cristãos, provocou um verdadeiro êxodo em Jerusalém, todo mundo fugindo, porque ele matava, prendia, torturava os cristãos. E descobriu Estevão, mandou chamar no Sinédrio, que era o STF lá da época, botava para julgar, decidir a vida e a morte, né? Enfim, mas, e já tinha uma pena programada, apedrejamento, até a morte, já uma jogada ensaiada. Chamou Estevão para explicar por que ele acreditava em Jesus na frente dos fariseus e doutores da lei. Estevão foi eloquente, foi profundo, mas ninguém quis saber de nada. Tá, mas você vai ser punido e vamos apedrejar. Aí começaram a apedrejar Estevão. Estevão não esboçou a menor reação. Só abaixou e já esperou o desencarne. Só que antes dele desencarnar, um pouquinho antes dele desencarnar, quem chega trazida pela providência divina? Abigail, a noiva de Saulo, que ela depois viu Estevão ali e reconheceu o próprio irmão, que estavam separados há anos. E aí cada um pegou um caminho, mas o irmão que ela amava, ela reencontrou naquela situação, sendo apedrejado, já cheio de fratura, cheio de sangue, quase morrendo. E quem era o principal assassino? O Saulo, o noivo dela. Olha que situação. Então eu vou ler aqui um trecho de como foi a reação deles nesse momento, para a gente ilustrar um perdão de uma pessoa inabalável. Então chega Abigail para o seu irmão Estevão, estava quase morrendo, fala assim: este é meu noivo, apontando para Saulo. Esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, Saulo de Tarso, que parecia petrificado, né? Não entendia o que estava acontecendo. A noiva que ele amava, ele queria formar uma vida com ela, agora não tinha mais condição. Como é que ele vai agora? Ela vai viver com essa dor a vida inteira de que ele assassinou o irmão dela. Não tinha mais condição. Mas então ela falou para o irmão: ó, esse é meu noivo. Apontou para Saulo. O moribundo, que é Estevão, contemplou sem ódio e acentuou. Agora as últimas palavras de Estevão: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Morrendo, cheio de fratura, cheio de sangue. Últimas palavras: Saulo deve ser bom e generoso. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. E para fechar, falou assim: Abigail, sê para ele a companheira amorosa e fiel. E desencarnou. Gente, esse é um exemplo inspirador do que é alguém inabalável. O máximo que Saulo conseguia fazer é matar o corpo físico que ele estava usando, é o máximo. Mas Estevão continuava imperturbável, invulnerável, inabalável, sereno, do mesmo jeito que ele chegou ali naquele sinédrio. Então é esse exemplo que a gente quer para nós, de um perdão assim, tão profundo, tão verdadeiro, que a gente se torne inabalável, assim como esse exemplo, tá certo? Muito bem, estamos chegando ao final. Como eu prometi, depois da teoria toda, a gente tem uma surpresinha. Vamos ver aqui.
Por quê? Porque a gente viu muita parte racional aqui, né? Cirilo está garelando na mente de vocês, coitados. Estão aqui sofrendo, não aguento mais, ó. Já passou do 21º slide, já estamos na prorrogação. Então vamos tentar agora ver esse perdão do lado da emoção. Falamos em ressignificar. E temos aqui uma oportunidade. Porque quem canta, seus males espanta. De cantar, mexer um pouquinho a voz. Numa canção que fala sobre ressignificar. Eu vou clicar mais uma vez aqui, se tudo der certo, vai funcionar. Muito obrigado, meus irmãos, pela nossa conversa de hoje. Fiquem com Deus.